Bom dia, quarto ano, mais uma aula, não é isso, de geografia. Espero que todos estejam bem, assim como os familiares de vocês, tá certo? O assunto que vamos trabalhar é agricultura, tá? Então, esse assunto vocês podem encontrar no livro de vocês, livro 2 de geografia, página 8, certo? Página 8. Agricultura é o tema, tá? Bom, a agricultura é uma das atividades que são realizadas no campo, não é isso? Porque nós também temos a pecuária. Então, a agricultura faz parte, assim como a pecuária. E no caso da agricultura, nós temos uma variedade de atividades que são feitas por diversas pessoas, né? Essas pessoas tanto estão em grupos familiares, como também podem ser em grupos industriais, né? No processamento de diversos grãos, de carnes, entre outros produtos, né? Sabendo e lembrando que toda refeição que nós fazemos, desde um pão francês, ao arroz, ao feijão, à carne, ao que for, temos que lembrar que essa alimentação está no nosso prato, mas ela veio de um determinado lugar e esse lugar é o campo, ok? Bom, quanto a isso, a gente sabe perfeitamente o que são produzidos na agricultura, né? Na agricultura nós temos a produção de grãos, como eu disse, de diversos tipos, o feijão, o arroz, que mais? O milho, não é isso? Nós temos a produção de frutas, de legumes, né? Então, por trás dessa produção, desse plantio, dessa colheita, nós temos que lembrar que existem pessoas que estão trabalhando para que essa alimentação possa ser feita para mim, por mim e por você, né? Existem pessoas por trás desse processo que estão trabalhando para que essas atividades possam ser realmente atingidas, né? Serem vendidas ou na feira, ou nos mercados, ou supermercados, enfim, nós já entendemos um pouquinho disto, né? Lembrando que temos também a matéria-prima, né, que vem do campo, sim, a matéria-prima que nos dá, nos oferta na realidade muitos outros elementos cujo eles vão servir para a fabricação de diversos produtos que utilizamos no nosso dia a dia. Então, são desde aquelas coisas mais básicas que a gente utiliza, como simplesmente uma borracha, até um lápis, até coisas muito mais valiosas, né? No sentido da tecnologia, por exemplo. Então, também a matéria-prima, é necessário a matéria-prima para termos tudo que temos hoje em dia em nossas casas. O conforto de nossa cama, o conforto dos lençóis, a tecnologia do celular, que permite essa comunicação entre eu e você com as outras tias, enfim, né? Pois enfim. Então, no texto aqui, eu vou ler só um pouquinho, só para dar um suporte, mas volto a explicar. Essa atividade econômica é desenvolvida durante todo o ano com o cultivo de diferentes produtos. É muito influenciada por clima, solo e relevo, a fim de que cada planta se desenvolva melhor, modificando assim as paisagens do campo. Por exemplo, o milho é um alimento cujo cultivo se desenvolve melhor em áreas de clima mais quente. Já o trigo é um alimento que se desenvolve melhor em áreas de clima mais ameno. Interessante, né? Pois é. Na região Nordeste, a não ser que seja, digamos assim, climatizado, né, a produção do cultivo de trigo, mas é muito pouco fornecido, muito pouco trabalhado, né, devido ao nosso clima, que é um clima mais quente, semiárido, né? Então, o cultivo do trigo, por exemplo, a gente vai encontrar em regiões mais frias do nosso país, principalmente no Rio Grande do Sul, em áreas como estas,
tá? Já o milho, vocês observam que quando principalmente estamos no mês de junho, julho, um pouquinho antes, já começa a surgir, né, as vendas de milho, principalmente aqui nas ruas, onde você vê muitas pessoas assando ou cozinhando o milho para revender para quem está por as proximidades, né? Então, ele se adapta melhor já no clima mais quente. Então, assim, a questão da produção de alimentos requer a distinção de alguns pontos, entre eles o relevo, tá? O relevo, exatamente, que muitas vezes não pode ser muito acidentado. A questão também do clima, que vai favorecer que aquele plantio se desenvolva melhor, seja melhor cultivado, possa ficar em bom estado quando for consumido, enfim. Então, temos aqui uma série de informações para quem trabalha e realmente precisa do seu sustento por meio da agricultura, faz dele um meio de sobrevivência na questão econômica, tem que ter essa observação, tem que estar com um olhar muito atento, não é isso? Pois enfim. Aí, nós aqui vamos nos deter ao tema do livro sobre policultura e monocultura. Poli. A palavrinha poli quer dizer muitas. Mono quer dizer uma, tá? Então, memorizem. Poli, muitas, mono, uma. A agricultura também se subdivide em policultura e monocultura. Sim, meus amigos, verdade. Eu acho que já devo ter dito em alguma situação, mas vou repetir, lógico. Vejamos, a policultura dentro da agricultura, ela se baseia em diversos cultivos. Por exemplo, misturados. Vamos ter feijão, fava, milho, frutas, verduras, compreendem? Naqueles sítios, naquelas chácaras onde as pessoas moram, procuram cultivar. Não somente cultivam para si, mas cultivam também para revenda, como um meio de ter sua rentabilidade, não é isso? Ter seu sustento, garantir o seu sustento. Normalmente, a policultura é trabalhada mais com a família, né? A família se engaja nessas atividades da policultura. Então, eles trabalham entre eles, dividem entre eles vamos dizer assim, o lucro e também dividem o alimento, por que não, né? Já no caso da monocultura, é bem diferente. Por quê? Porque estamos falando de um único tipo de plantio, como cana-de-açúcar, soja, milho. Aqui eu conheço alguém que no sítio, eles também cuidam plantam milho, plantam feijão, plantam... Não, vejam, é apenas um só, não misturam-se com os outros. A monocultura, a gente está já migrando para a questão do agronegócio, para as grandes indústrias, certo? Que procuram produzir um único tipo de cultivo com objetivos voltados para a indústria, que também nós receberemos de volta, né? Então, vamos supor, um cultivo de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela vai ter inúmeras finalidades. Etanol, o álcool, fabricação de açúcar, não é isso? Aquelas usinas hidrelétricas, usinas de açúcar, que quando a gente costuma ir para Maceió, dependendo pelos caminhos que fazemos, a gente costuma encontrá-las, tá? Então, elas fazem parte do agronegócio que está no campo e cultivam apenas um único tipo de alimento, vamos assim dizer, que no caso seria a cana-de-açúcar. E aí tem muitos outros produtos que também estão dentro da monocultura. Podemos falar da soja, do milho, entre tantos outros, ok? Entendam. Então, quando a gente fala em monocultura, a gente está falando um único produto, mas que está voltado para as indústrias. As indústrias vão processar, vão fazer o alimento ou o objeto, enfim, o que seja, e vai ser comercializado, vai entrar no comércio para ser vendido. Tudo bem? Ok.
Então, diz mais o que aqui? Diz o seguinte: a atividade agrícola envolve muitos trabalhadores, trabalhos diferentes, quero dizer, e de preparar a terra, cuidar o cultivo enquanto está em crescimento, colher, entre outros. Dessa maneira, faz-se necessário o trabalho de muitos profissionais, como agrônomos e os agricultores. Esses profissionais utilizam diferentes técnicas de trabalho, dependendo do tamanho da plantação e do que necessita para desenvolver. Observem, quando a gente fala em policultura, então a família está ali pronta, né, para poder trabalhar e dali terá sua rentabilidade. Então, digamos que quando estamos falando de policultura, o trabalho é mais manual, certo? É tanto que nós temos duas imagens aqui no livrinho de vocês, que a gente pode diferenciar muito bem o que eu estou falando. Uma está sendo utilizada um senhor e dois animais de tração, para fazer de repente o rasgo no terreno, vamos assim dizer, para poder fazer a implantação das sementes, não é isso? Já do outro lado, nós temos máquinas potentes que podem tanto semear, né? Semear quer dizer plantar, como também podem ser colheitadeiras, não é isso? Então, vejamos a diferença da tecnologia de um mundo para o outro, que na realidade está baseada em uma única situação, que é a agricultura, ok? Então aqui explica muito bem, ó, na imagem que tá os animais como tração quer dizer que está puxando, diz perfeitamente, as técnicas de trabalho são mais rudimentares e são utilizados instrumentos como arado, tração animal, plantações e colheitas são feitas manualmente. Já nesse caso, onde nós estamos vendo colheitadeiras e máquinas que semeiam, nós vemos o que? A aplicação de técnicas desenvolvidas com o uso de semeadores mecânicos e grandes máquinas de arado e colheitadeira. Vejam, em situações como essa, a gente tem que lembrar que as pessoas que trabalham acabam perdendo emprego por isso. Exatamente. Por quê? Porque uma máquina só, ela pode fazer o serviço de 20 trabalhadores, vamos assim dizer, não é isso? Basta que um se torne capacitado para poder trabalhar com a máquina e saber manuseá-la. Então essa pessoa, só essa, vai ocupar o lugar de 10, de 20 pessoas, 30 pessoas, certo? Porque nós estamos voltados para o agronegócio. O agronegócio exige mais tecnologia do que pessoas, vamos assim dizer. E quando a gente fala em policultura, sabemos que é diferente porque exige mais que a população, ou melhor, que os interessados, os familiares estejam ali vivos e ativos para as atividades que têm que ser feitas, e são atividades mais puxadas, são atividades que requer que os animais também entrem em ação para poder serem realizadas. Então, o número de tecnologia é baixo ou quase que nenhum, ok? Aí, enfim, nós vemos aqui uma atividade igual ou diferente, na mesma página 8. Mais uma vez eu peço, tá? Não é obrigatório, é um pedido. Não obrigo a ninguém, mas eu peço que, se você puder, por gentileza, escreva em seu caderno e responda em seu caderno, tá? Isso vai servir para mim, mas também serve para você. E quando eu digo para você, porque você vai poder entender o que você está escrevendo e, ao mesmo tempo, entender o que você está respondendo, ok? Só sua resposta, às vezes, só como resposta fica muito vaga. E vocês estão muito novos, precisam movimentar as mãozinhas, a cabeça para poder escrever, ler, enfim, tudo isso que faz bem danado pra gente, né? Então diz assim, observa as duas fotografias a seguir. A atividade agrícola nelas é representada, é igual ou diferente?
Você vai me dizer se é igual ou diferente. Quais características são possíveis de perceber? Então, aqui vocês vão olhar que nós temos duas imagens, uma com o maquinário utilizando, né? Aqui está sendo feita uma colheita e aqui também está sendo feita uma colheita, mas elas estão sendo realizadas de forma bem diferentes, não é isso? Sendo assim, qual é a diferença das duas? De que maneira está ocorrendo uma da outra? É preciso a gente pontuar isso aqui, tá certo? Você vai explicar a letrinha A, coloca a diferença. E letrinha B, coloca a diferença, certo? Ah, mas não é só apenas essa atividade? Não. Essa outra que eu vou enviar para vocês, eu vou mandar em PDF, tá? Vocês podem escrever no próprio PDF, colar no caderno, ou escreve no caderno e responde no caderno, tá? O que é que eu vou pedir? Na realidade, é uma atividade que está dentro do assunto. Bom, acredito, se tudo der certo, eu vou enviar umas imagens para vocês dos aspectos rurais, certo? De diferentes modelagens, vamos assim dizer, tá? E aí eu quero que vocês identifiquem essas diferenças, certo? Em seguida, vou mandar também uma letra de música. Essa letra de música é bem provável que eu mande ela pelo YouTube para que vocês ouçam e escrevam quais são as palavras que são ditas que são mais apropriadas para os moradores das regiões do Brasil que vão ser citadas, ok? Entendido até aí? Espero que sim. Bom, de atividades e aulas nós só temos estas por enquanto. Se tiver alguém que tem alguma atividade avaliativa, que no momento eu não me recordo, mas que ainda não tenha me enviado, gente, procure enviar, por favor, certo? Eu tô pedindo com o maior carinho, vocês me enviem, tá certo? Ok? Por enquanto é só, tá bom, meus amores? Ficamos agora na próxima aula. Até lá. Fiquem bem, se cuidem. Tchauzinho.